Quando Jodie Perrick, uma menina de 11 anos, não voltou para casa após ter ido visitar uma amiga, os instintos de sua mãe lhe disseram que algo muito grave tinha acontecido com Jodie. E, infelizmente, ela estava certa. Jodie encontrou um destino trágico que abalou uma comunidade e deixou a sua família desesperada em busca de respostas. Ao longo dos anos, o mistério envolvendo a sua morte desafiou os investigadores e despertou a curiosidade de muitos. Agora é hora de contar a história de Jodie Perrick, revelando os detalhes de sua vida, os acontecimentos trágicos que levaram à sua morte e as complexas reviravoltas que cercam o caso. Felizmente, o responsável por tirar a vida de Jodie foi identificado e capturado, o que aconteceu com o auxílio da genética forense. Filha de Joe Gilson e Jay Perrick, Jodie Christine Perrick nasceu em 2 de setembro de 1996 em Constantine, uma pequena cidade com cerca de 2.000 habitantes, localizada no estado norte-americano de Michigan. Jodie era uma menina muito meiga e amorosa, e ela dizia que quando crescesse se tornaria uma cosmetologista, porque quando as pessoas se sentiam bonitas, elas se sentiam felizes, e saber que as outras pessoas estavam felizes era motivo da sua própria felicidade. Jodie era vibrante e cheia de vida. Ela adorava animais, andar de bicicleta, nadar, cantar, brincar com seus amigos. Jodie era simplesmente apaixonada pela vida. O dia 8 de novembro de 2007 começou como um dia normal para Jodie, que então estava com 11 anos de idade. Ela acordou pela manhã, comeu o café da manhã preparado pela sua mãe e foi para a escola. Após um dia normal de aulas, Jodie regressou à sua casa e, ao encontrar a sua mãe, ela lhe fez um pedido. Jodie pediu à sua mãe, Joe, que a deixasse ir de bicicleta até a casa de uma de suas amiguinhas. Apesar da cidade de Constantine ser muito pequena e da amiguinha de Jodie viver muito perto, Joe, a sua mãe, era muito cautelosa e, apesar de autorizar a ida de Jodie até a casa de sua amiga, ela não permitiu que Jodie fosse sozinha. Joe pediu ao seu outro filho, um menino chamado Darren, que em 2007 estava com 13 anos de idade, para que acompanhasse a sua irmã Jodie até a casa de sua amiga. O combinado foi o seguinte: Darren acompanharia Jodie até a casa de sua amiga. Ela iria de bicicleta. E enquanto as duas brincavam, Darren ficaria ali por perto. E passado um certo tempo, ele acompanharia sua irmã de volta à casa. Darren e Jodie então saíram, a tarde passou e no fim do dia, Darren regressou à casa sozinho. Ao ser questionado por sua mãe acerca de sua irmã, Darren disse que ele achava que ela já tinha voltado para casa sozinha. Mas Joe conhecia muito bem o seu filho e sabia que Darren estava escondendo alguma coisa. Ao pressioná-lo, ela descobriu que Darren não tinha acompanhado Jodie até a casa de sua amiga. Joe ficou furiosa e imediatamente foi até a casa da amiguinha de Jodie para buscá-la, visto que já estava a anoitecer e ela tinha medo de deixar Jodie voltar sozinha para casa. Joe tocou a campainha e foi recebida pela mãe da amiguinha de Jodie, que com um sorriso no rosto perguntou o que é que Joe estava ali a fazer. Joe respondeu que estava ali para levar a sua filha Jodie para casa. E a mãe da amiguinha, com um olhar confuso, indagou: "Como assim buscar a Jodie? Ela não está aqui. Ela não veio aqui hoje."
A noite já tinha caído e Joe estava desesperada à procura de Jody. Ela decidiu ir à casa de todos os seus amigos e familiares e verificar se Jody estava com algum deles. Um dos amigos que Joe visitou estava a receber a visita de um tio. E esse tio era um policial chamado Raymond McCann, que imediatamente se disponibilizou para ajudar a procurar por Jody. Joe, Raymond, assim como muitos outros amigos e familiares, percorreram a cidade durante horas em busca de Jody. Mas após buscas infrutíferas, o policial Raymond McCann perguntou se alguém já tinha procurado por Jody no cemitério da cidade, que ficava perto da casa de Jody. E todos indagaram: cemitério? Não, ninguém ainda foi até lá. Nós estamos indo às casas dos seus amigos, familiares, às escolas, parques, a ver se Jody está aí por algum lado brincando e andando de bicicleta. Por que nós iríamos ao cemitério? Raymond então calou-se e a busca por Jody continuou por mais algumas horas, até que novamente Raymond indagou: mas então, alguém já foi ao cemitério ver se ela está lá? Joe, a mãe de Jody, farta dessa pergunta, respondeu que não e disse que ela iria ao cemitério logo a seguir. Joe então pegou em uma lanterna, entrou em seu carro e foi até o cemitério da cidade. Ao chegar no cemitério, Joe foi iluminando as sepulturas com a sua lanterna, até que, de repente, ela encontrou um indicativo de que algo muito grave tinha acontecido com Jody. Próximo a uma das sepulturas, Joe encontrou uma bicicleta, que ela imediatamente reconheceu como sendo a bicicleta que ela há pouco tempo tinha comprado para Jody. O coração de Joe disparou e ela sentiu que as coisas não estavam bem. Até que momentos depois, Joe teve a sua confirmação. Ao olhar para o lado, a poucos metros da bicicleta de Jody, ela encontrou o corpo de sua filha Jody. Jody estava deitada no chão, em decúbito dorsal e vestida. Os seus cabelos dourados cobriam o seu rosto angelical. Joe agarrou a sua filha em seus braços e retirou os cabelos do seu rosto, pois ela queria ver a sua filha, a sua adorada filha, que parecia estar dormindo. Mas infelizmente, Jody estava sem vida. O corpo de Jody foi submetido a uma autópsia médico-legal, que indicou a sua causa de morte como sendo sufocamento. De acordo com as marcas presentes em seu pescoço, o patologista pôde inferir que algum objeto, muito provavelmente uma sacola plástica, tinha sido colocada na cabeça de Jody, impedindo a sua respiração. E a autópsia também verificou que, antes de ter a sua vida retirada, Jody foi agredida sexualmente. Em seu corpo e em suas roupas foi encontrado DNA, a partir do qual foi possível obter um perfil genético. Mas como a polícia não tinha nenhum suspeito com quem fazer a comparação de perfis, esse perfil foi inserido na base de dados de condenados. Mas infelizmente, não foi obtida nenhuma correspondência. E o que era inicialmente um caso de desaparecimento transformou-se em uma investigação de homicídio. Os policiais da pequena cidade de Constantine tinham um grande caso em suas mãos. E na tentativa de solucioná-lo, os policiais começaram por pedir que Joe comparecesse à delegacia para dar o seu depoimento. Eu acredito em você, eu só não gosto disso. Os policiais chegaram até mesmo a mentir para Joe, com o objetivo de obter a sua confissão. Sim, eles suspeitavam que Joe sabia muito mais do que ela afirmava saber. Jody Parrock era fisicamente semelhante a uma outra menina que também foi agredida sexualmente antes de ter a sua vida ceifada.
Esta menina era JonBenét Ramsey. E neste momento, este caso torna-se ainda mais semelhante ao caso JonBenét, pois, assim como no caso da pequena modelo, os investigadores acreditavam que a mãe estava acobertando a participação do irmão da vítima. Darren foi a última pessoa conhecida a ver Jodi com vida, e ele foi interrogado pelos investigadores, que disseram a Darren que sabiam que ele e os seus amigos eram responsáveis pelo que tinha acontecido com Jodi e que o melhor que eles tinham a fazer era confessar. O detetive Shane Krieger disse em entrevista que os policiais apenas estavam a fazer o trabalho deles. Em casos como este, em muitas vezes, os familiares estão envolvidos. E neste caso, nós sentimos desde o início que o culpado era alguém que a conhecia. Então, nós tivemos que ver como suspeitos muitas pessoas próximas de Jodi. Três anos se passaram até que os policiais voltaram a sua atenção para um policial. O oficial Raymond McCann, que repetidamente encorajou a procura por Jodi no cemitério da cidade. Raymond, do nada, tinha insistentemente perguntado se as pessoas já tinham procurado por Jodi exatamente no local onde ela estava. E além disso, os policiais acharam curioso o fato dele próprio, que fazia parte do grupo de buscas, não ter ido até o cemitério. Ou seja, ele passou a noite a dizer: vocês já foram ao cemitério? Já procuraram no cemitério? Olha, eu acho melhor ver se ela está no cemitério. Mas ele próprio ficou procurando por Jodi em outros lugares que não o cemitério. E foi exatamente lá que o corpo de Jodi foi encontrado. Seria esta uma grande coincidência? Eu achei estranho ele ficar sugerindo o cemitério. Quem também achou essas sugestões muito estranhas foi a polícia de Constantine, que levou o policial Raymond até a delegacia para que ele fosse interrogado. Então, você está aqui voluntariamente e isso já é muito bom. Bem, eu sei que já te entrevistaram algumas vezes e nós devemos acreditar que você disse a verdade. Você não tem nada a esconder, certo? Isso aconteceu há 3 anos atrás, mas foi um dia muito importante na sua vida e envolve muitas outras pessoas. É um dia no qual você vai se lembrar até o resto de sua vida. O que você disse sobre o cemitério? Eu disse, nós vamos lá para baixo e alguém devia procurá-la no cemitério, sabe? Por que você disse isso? Porque nós já tínhamos procurado em todos os lugares. E por que você não foi ao cemitério? Cara, eu não sei, é realmente estranho. Nós estávamos dirigindo por aí e foi meio que uma brincadeira. Como o Halloween foi há pouco tempo, me veio a ideia do cemitério. E eu nem posso dizer que eu tive um pressentimento, nem nada do tipo. Mas eu acabei não indo lá. E eu perguntei ao meu amigo por que é que ele não ia ver no cemitério. Se você é o culpado ou não, eu ainda não sei. Mas eu acho que você sabe muito mais do que você está dizendo. Não havia nenhuma evidência física que apontasse para a culpabilidade de Raymond. Mas o fato dele ter sugerido diversas vezes que eles procurassem por Jodi no cemitério, onde ela de fato estava, aliado ao fato dele próprio ter participado nas buscas durante toda a noite, mas ainda assim não ter verificado se ela estava lá, fez com que todas as suspeitas dos policiais se concentrassem sobre ele. Eu tenho que te falar sobre as suas chances, ok? Eu já te falei, você tem que parar com essa merda hoje, ok? A única forma possível das coisas melhorarem para você é se você falar a verdade. Ouça.
As evidências esclareceram tudo, e tem uma parte da tua história, uma grande parte da tua história, que é mentira. Qual? Você pode me dizer? Você pode me dizer? Primeiramente, nós vamos fazer o que eu já te disse. Você não sabe o quão envergonhado eu estou pelos meus colegas de trabalho, porque o tempo todo eu disse que você era um cara legal, sabe? Certo. E eu sou o motivo de chacota de todos nesse momento. A única forma possível de eu conseguir encarar as pessoas nos olhos é se tiver uma explicação para as mentiras que você vem dizendo. Tá bem, continua. Eu preciso que você me diga, mais uma vez, o que você fez durante o dia depois do trabalho. Eu estive em casa. Isso não é verdade, Ray. Como assim não é verdade? Eu estava em casa jogando PlayStation. Isso não é verdade, amigo. Tá bom, onde é que eu estive? Eu sei exatamente onde você esteve. Então me diga. Eu sei e você sabe onde você esteve. E é esse o problema. Eu não vou colocar palavras na sua boca. Eu realmente tenho o caso preparado. Nós já temos tudo e a sua história não bate certo. Eu não quero ser rude com você, mas eu não sei onde é que eu estive, então. Eu não sei onde você esteve, mas eu sei que você não esteve em casa. Olha, cara, eu realmente não sei. Eu queria muito saber. Cara, eu fiz o meu trabalho. Pelo menos era isso que eu achava. The biggest thing that will get you where you need to be with yourself. A maior coisa que vai te deixar onde você tem que estar, consigo mesmo e com a sua vida, é a verdade. O problema é que eu sei a 100%, sei não, 1000%, que a sua história está errada. Como dito pelo investigador, a polícia estava 1000% convencida de que Raymond estava envolvido no assassinato de Jodi. Mas mesmo após dezenas de interrogatórios realizados ao longo de meses, nenhuma evidência que apontasse para a culpabilidade de Raymond foi encontrada. Mas houve algo que chamou a atenção dos investigadores. O que aconteceu foi o seguinte: eles pediram a Raymond que fornecesse uma amostra biológica para que o seu perfil genético fosse comparado ao perfil genético obtido através do DNA encontrado nas roupas e no corpo de Jodi. Foi então feita uma comparação entre perfis genéticos e, para surpresa dos investigadores, não houve correspondência. Ou seja, o DNA encontrado nas roupas e no corpo de Jodi não era proveniente de Raymond. Mas os investigadores mentiram, dizendo a Raymond que o seu DNA tinha sido encontrado no corpo de Jodi. E mais que isso, eles disseram ter encontrado o DNA de Jodi na caminhonete de Raymond. Eles então pediram a Raymond que explicasse esse fato. Raymond então disse que podia ter havido uma transferência do seu DNA para o corpo de Jodi, pois ele esteve ali muito perto. E também, quando Joe encontrou a sua filha ali no chão do cemitério, como mencionado, ela agarrou Jodi em seus braços. E foi Raymond quem foi conter Joe, pois ele, como policial, sabia que ela não devia alterar o que ele já tinha identificado como sendo uma cena de crime. E a polícia encarou essa explicação de Raymond como sendo uma justificação, como se ele esperasse que o seu DNA fosse de fato ser encontrado no corpo de Jodi. O que não aconteceu. Por isso, além do seu DNA não ter sido encontrado no corpo de Jodi e o fato de Raymond
ter um álibi muito sólido para toda aquela tarde, pois ele esteve o tempo todo com os seus familiares dentro de casa, os investigadores tiveram que deixar Raymond seguir em liberdade. Apesar de não ter sido acusado formalmente, Raymond já tinha sido considerado culpado pela opinião pública. Ele passou a ser ostracizado na cidade, perdeu o seu emprego na polícia, a sua mulher o deixou e os seus filhos, com exceção de uma filha, não queriam sequer falar com ele. Mas Raymond não foi o único a ser condenado pelos moradores de Constantine. Assim como Patsy Ramsey, mãe de John Benet, Jo, a mãe de Jody, também foi considerada culpada por muitos dos moradores da cidade e também por membros de sua própria família. Jo recebia constantemente ligações e mensagens de texto de pessoas a chamando de assassina e também a ameaçando de morte. E além de sofrer com as ameaças, Jo sofreu com a frustração, pois meses se transformaram em anos e ninguém foi preso pelo assassinato de Jody. Jo nunca perdeu as esperanças e ela constantemente ia à delegacia para pressionar os investigadores na busca pelo responsável por tirar a vida de sua filha. Até que a polícia do estado de Michigan destacou um time de 4 investigadores para ir até a cidade de Constantine e investigar o assassinato de Jody. O time de detetives, ao revisar os documentos da investigação, ficou intrigado com o fato de Raymond ter sido tão insistente nas suas indagações acerca da busca por Jody no cemitério e também por ele próprio não ter ido até lá até o momento no qual o corpo de Jody foi finalmente encontrado. E o time de investigadores resolveu falar com Raymond, mas dessa vez eles foram muito mais duros e incisivos. Você não foi lá porque você sabia que ela estava lá. Não, eu não sabia que ela estava lá. Sim, você sabia. As evidências mostram que você sabia que ela estava lá. Eu não sabia. Assim como no caso Riley Fox, cujo link do vídeo eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, os investigadores começaram a fazer sugestões para o suspeito. Neste caso, eles perguntaram a Raymond se ele, por acaso, não tinha encontrado o corpo de Jody por acidente, entrado em pânico, levado seu corpo até o cemitério e feito com que alguém, que não ele, encontrasse o corpo. Ao ouvir isso, Raymond explodiu e perguntou aos investigadores se eles próprios seriam capazes de encontrar o corpo de uma garotinha e deixá-la ali, estendida no chão. Os investigadores então foram além, dizendo a Raymond que ele vivia uma vida dupla, sendo um pai de família que em alguns momentos agia como um predador sexual. Eles completaram dizendo que acreditavam que Jody tinha ido até a casa de Raymond para brincar com seu filho, pois eles tinham descoberto que Jody disse às suas amiguinhas que ela estava apaixonada pelo filho de Raymond. A essa altura, Raymond sequer argumentava. Ele, já sem forças e cansado de ouvir as acusações, apenas negava todas as afirmações feitas pelos investigadores. Mas os investigadores continuaram pressionando Raymond até o momento que ele explodiu novamente. Eu não vou admitir algo que eu não fiz, sabe? Eu não vou admitir. Vocês ficam aí falando, mas sabe o quê? Eu fiz o meu trabalho naquela noite. Eu não tenho nada a ver com merda nenhuma que aconteceu com ela. Nós estamos em busca da tua explicação. Esta era a tua oportunidade. Tá, minha oportunidade, mas eu não vou admitir algo que eu não fiz. Caras, eu venho sendo tratado como lixo desde que essa merda de caso começou. A minha família vem sendo tratada como um lixo. Eu perdi o meu emprego aqui na polícia e isso continua por algo sobre o qual eu não tenho controle. Sabe, eu amava ser um policial.
É você que está contando mentiras, Ray. Eu não estou mentindo, eu não tenho nada a ver com isso. Você é que está sendo incongruente. Isso é uma merda. Nada contra vocês, eu respeito vocês, ok? Eu respeito você. Mas eu não tenho nada a ver com isso. E Raymond, que estava ali voluntariamente, decidiu ir embora. Sem o DNA de Raymond no corpo de Jody, sem nenhuma evidência física, sem testemunhas e sem uma confissão, a polícia continuou sem nenhuma prova que apontasse para sua culpa. E mais uma vez o tempo foi passando e a investigação esfriou. O time de 4 investigadores que havia sido destacado para rever este caso foi desmembrado, com seus investigadores tendo sido destacados para se dedicarem à investigação de outros casos. E mais uma vez, anos se passaram, mas a mãe de Jody continuou insistindo para que o caso de sua filha não fosse esquecido, até que a polícia resolveu fazer algo que surpreendeu a todos. A polícia não tinha nenhuma evidência física que apontasse para a culpabilidade ou até mesmo para o envolvimento de Raymond no ataque a Jody. Mas eles queriam a qualquer custo vê-lo atrás das grades. Razão pela qual, contra Raymond, foram feitas 5 acusações de perjúrio, devido a inconsistências que os investigadores alegaram ter encontrado em seus depoimentos. E na sexta-feira, dia 18 de abril de 2014, quase 7 anos após o assassinato de Jody, o ex-policial Raymond McCann, então com 46 anos, foi preso. Segundo os investigadores, Raymond disse que na noite do desaparecimento de Jody, enquanto eles estavam procurando por ela, ele viu a sua mãe, Joe, no carro, acompanhada por uma menina loirinha, assim muito parecida a Jody, mas ele não podia afirmar com certeza se aquela menina era Jody, porque ele não viu seu rosto. Mas Joe disse que era mentira, ela não esteve em nenhum momento daquela noite acompanhada por uma menina, muito menos semelhante à sua filha. Outra das acusações de perjúrio tinha como base o fato de Raymond ter afirmado que um policial lhe tinha dito para eles se encontrarem em um lugar X. Mas esse policial disse que era mentira e ele nunca tinha marcado tal encontro. Enfim, algo relativamente não muito relevante, não é? Mas como vocês podem ver, parecia que a polícia estava apenas tentando encontrar uma forma de fazer com que Raymond fosse mantido na prisão enquanto eles ganhavam tempo para encontrar evidências que apontassem para sua culpabilidade. Ou seja, eles achavam que tinham mais chances de conseguir resolver o caso se Raymond estivesse atrás das grades. E de certa forma, eles estavam certos, porque este caso foi solucionado enquanto Raymond estava preso. E o principal responsável pela resolução desse caso não foi nenhum investigador experiente. Este caso foi resolvido graças à coragem, força e vontade de viver de uma menina de apenas 10 anos de idade. Numa bela tarde, em agosto de 2015, Mackenzie Stafford, assim como Jody, estava andando de bicicleta pelas ruas de Constantine, aproveitando o bom tempo. Mackenzie era uma menina inocente e de coração puro, e quando foi abordada por um senhor que lhe disse que precisava de ajuda, Mackenzie imediatamente saltou de sua bicicleta e, muito bem disposta, perguntou como é que ela podia ajudar. Tal senhor disse a Mackenzie que ele precisava mover alguns itens que se encontravam na sua garagem, o que ele não podia fazer sozinho, pois as suas terríveis dores nas costas limitavam os seus movimentos. Mackenzie disse que ela era uma menina muito forte e que conseguia levantar caixas muito pesadas. E o senhor, com um sorriso no rosto, convidou Mackenzie para entrar em sua garagem. O que aconteceu? Ele me perguntou se eu podia ir à garagem dele e ajudá-lo. Eu disse, claro, com certeza.
Ele me pediu para colocar umas ferramentas na caixa, porque as costas dele estavam doendo. De repente, ele me puxou para trás e me agarrou. Ele disse, cala a boca ou eu vou te matar. Aí ele me segurou pela boca e depois pegou uma faca. Eu me virei e chutei ele e dei um soco. Eu pensei, uou, eu vou morrer. A corajosa Mackenzie levou os policiais até a casa de Daniel Furlong. Daniel, um homem de 65 anos, foi então acusado de tentativa de sequestro. Daniel foi considerado culpado e, graças a essa condenação, o seu perfil genético foi inserido na base de dados de condenados. E quando o seu perfil foi inserido, foi verificada que houve uma correspondência com uma amostra de um caso criminal. E esta amostra biológica em questão tinha sido colhida no corpo de Jodi Perrick. Em nenhum momento, Daniel fez parte da lista de suspeitos dos investigadores do caso Jodi, mas 8 anos após Jodi ter sido assassinada, Daniel sentiu necessidade de atacar novamente. Mas desta vez, ele felizmente não teve sucesso, pois mesmo após ter sido atingida por um golpe de faca, Mackenzie conseguiu juntar forças o suficiente para se livrar das garras de Daniel. E após ter sido capturado, Daniel admitiu à polícia que ele era o responsável por ter tirado a vida de Jodi. E mais que isso, ele sem problema nenhum afirmou que ele planejava fazer o mesmo com Mackenzie. E agora, um fato macabro. Na casa de Daniel, em uma das paredes de sua garagem, a polícia encontrou um quadro branco. Neste quadro, Daniel escreveu uma lista de nomes. Todos eles, nomes de meninas que viviam na vizinhança e que eram amigas de seu neto. Nesta lista, também estava o nome de Mackenzie. Para que era a lista? Eu não sei porque eu escrevi aqueles nomes. Eu acho que você sabe. Não, eu realmente não sei. Então você estava esperando para fazer isso? Esperando uma oportunidade para uma dessas meninas quando elas estivessem disponíveis para você fazer isso outra vez? Eu tive muitas oportunidades porque todas essas meninas estiveram na minha casa, brincando com seu neto, certo? Mas tinha outras pessoas e você estava esperando uma oportunidade para estar sozinho com elas, certo? Os detetives suspeitam que Daniel não ia, de repente, já no alto dos seus 60 anos, começar a atacar garotinhas de 10 ou 11 anos de idade. Eles acreditavam que antes de Mackenzie e de Jodi, Daniel tinha feito outras vítimas. Dentre elas, a pequena Brittany Beers, uma menina de 6 anos de idade que vivia próximo a Constantine e que desapareceu em 1994, 10 anos antes de Jodi ser atacada. Daniel parecia não ter remorso nenhum e relatou tudo o que fez às meninas enquanto fumava um cigarro e comia. Você tem mais açúcar e chantilly? Mas então... Daniel permaneceu livre por 8 anos após ter atacado Jodi. E enquanto ele gozava de sua liberdade, ele não se importou com o fato de que um outro homem teve a sua vida destruída por ter sido acusado por um crime que ele não tinha cometido. Você viu tudo nos jornais sobre o que estava acontecendo com ele. E o que você pensou sobre isso? Eu só pensei que eu tinha escapado. Graças à genética forense, foi possível determinar que o DNA encontrado no corpo de Jodi era proveniente de Daniel. Com essa evidência, ele não viu outra alternativa a não ser confessar que tinha tirado a vida de uma menina de 11 anos que tinha toda a vida pela frente.
Com a certeza de que Daniel era o responsável pelo crime, Raymond, após quase uma década de ostracização e após ter perdido tudo o que lhe era de mais importante, incluindo a sua família, o seu trabalho e a sua liberdade, tinha a certeza de que ele logo sairia em liberdade, visto que o verdadeiro culpado tinha sido identificado e capturado, certo? Mas não foi isso que aconteceu. Mas eu já volto a falar sobre Raymond. Quanto a Daniel, a promotoria fez com ele um acordo e ele se declarou culpado de assassinato em segundo grau por ter tirado a vida de Jody, crime pelo qual ele recebeu uma sentença de 30 a 60 anos de prisão em regime fechado. Considerando o fato que Daniel já tinha 65 anos de idade, esta pena, para ele, é o equivalente a uma pena de prisão perpétua. E após a evidência de DNA, a confissão e a condenação de Daniel, Raymond tinha todas as razões para acreditar que, finalmente, a polícia o deixaria sair em liberdade e seguir com a sua vida, após 8 anos sendo considerado e tratado como um criminoso. Mas não foi isso que aconteceu. Raymond, que estava preso pelas acusações de perjúrio, já tinha sido informado sobre o DNA, a confissão e a condenação de Daniel. E ele então começou a contar os segundos para sair em liberdade, até que ele finalmente recebeu a visita do policial, que era o seu chefe, antes dele ser demitido da polícia. Daniel ficou ansioso, pois ele estava seguro que o motivo da visita era um grande e belo pedido de desculpas, acompanhado de uma declaração que ele era um homem livre. Entretanto, a polícia queria encontrar alguma forma de manter Raymond ligado a essa trama. Do contrário, eles teriam que admitir que durante anos eles trataram como culpado um homem que era inocente. Pois bem, os policiais vieram então com a teoria de que Raymond conhecia Daniel, mesmo após Daniel ter afirmado que não o conhecia. Você o conhece? Eu não o conheço. Mas a polícia descobriu que Daniel e Raymond eram técnicos num clube de esportes ali na cidade de Constantine. E através dessa informação, eles inferiram que era impossível Daniel e Raymond não se conhecerem. A mãe de Jody, Joe, também afirma acreditar que Raymond teve alguma participação no crime, principalmente pelo fato dos seus depoimentos apresentarem algumas inconsistências. Entretanto, vale ressaltar que os depoimentos de Raymond foram obtidos ao longo de anos, com meses de intervalo entre eles, o que poderia justificar o fato dele ter sido inconsistente. Além da questão do estresse, pois ele claramente sabia que toda a cidade o considerava culpado e os policiais tratavam-no como tal. Eu acho. Eles só queriam me pegar. Eles estavam tão convencidos que eu sabia coisas sobre esse crime ou estava envolvido, eles pensaram que tinham o cara certo. Quanto ao fato dele ter sugerido diversas vezes que alguém procurasse por Jody no cemitério, Raymond disse que simplesmente foi um local que lhe ocorreu e que ele próprio não foi até lá porque ele estava em diversos outros lugares e que ele apenas estava tentando ajudar. Entretanto, após aquela noite, a sua vida nunca mais foi a mesma. Raymond foi finalmente libertado após cumprir uma pena de 20 meses de prisão em regime fechado. Ele decidiu se mudar de cidade porque, mesmo após a prisão de Daniel, os moradores de Constantine continuaram a o ostracizar. A filha de Daniel foi uma das únicas pessoas que sempre acreditou em sua inocência. Meu pai sempre me apoiou. Ele é um pai maravilhoso. Ele é como o meu melhor amigo. Eu não tenho e nunca tive nenhuma dúvida de que ele não tem nada a ver com isso. E Raymond, que sempre se mostrou muito forte, não conseguiu conter a sua emoção ao confessar que quando ele foi preso pelas acusações de perjúrio, ele ficou aterrorizado com a possibilidade de ser acusado pelo assassinato de Jody e condenado a passar o resto de sua vida na prisão
pagando por um crime que ele não tinha cometido. Eu pensei que eu nunca mais ia ver a minha família. Eu só pensava que eu não ia sair dali com vida, sabe? Eu, sendo uma força da lei, estando lá, sabendo que eu era inocente. Pensei que eu nunca mais ia ver a minha filha, os meus netos. É difícil. Eu passei por muita coisa. Você viu tudo nos jornais sobre o que estava acontecendo com ele. E o que você pensou sobre isso? Eu só pensei que eu tinha escapado. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje, obviamente não da história em si, mas sim da forma como eu apresentei os fatos. Caso tenha gostado, peço que deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, pois assim o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu postar um vídeo novo por aqui. Para quem chegou até aqui, no fim do vídeo, eu deixo meu muito obrigada, um grande abraço e até a próxima!